Olá pessoal, então esse é a primeira aula do curso sobre ciência cognitiva que eu estou iniciando hoje e deve se estender ao longo aí pelo menos de um semestre. E é a partir de uma discussão que eu faço no meu livro Não Esquece a Cabeça, que é a ciência cognitiva levada a sério, e a gente discute nesse livro os temas principais da ciência cognitiva, que é o pensamento, a criação e a inovação. Na verdade, a ciência cognitiva é a ciência que estuda o conhecimento como um todo. Qualquer pessoa que adentra na área científica, que vai fazer uma pós-graduação, que vai discutir ciência de alguma forma, seja em qualquer área que ela comece seus estudos de pós-graduação, vai ter uma entrada sobre ciência cognitiva, que é uma discussão sobre conhecimento, porque o método científico que a gente usa para fazer pesquisa ao redor do mundo é igual para todo mundo tem que discutir justificando a sua pesquisa, todo mundo tem que ter um tema que dê significado, que traga significado ao mundo, para justificar por que estou me empenhando em realizar aquela pesquisa científica. Então, a ciência cognitiva, ela é uma discussão que interessa a todo mundo que de alguma forma tá discutindo o conhecimento. Então, aqui no Brasil, como ciência em si, ela é nova. A gente tem nos Estados Unidos já há um tempo Cognitive Science, um curso específico para isso, porque muitas das discussões que a gente fazia sobre o conhecimento, eles estão ainda hoje, tá? Atrelado ou à filosofia, ao curso de filosofia, ou ao curso de pedagogia, porque são as discussões que permeiam a sala de aula, por exemplo, o conhecimento, como é que as pessoas aprendem, como é que os professores ensinam. Isso tudo está relacionado à formalização do conhecimento. Então, isso quem discute, por exemplo, é a pedagogia. Tem sido até então, certo? E na filosofia, por exemplo, o pensamento, o tipo de raciocínio, as teorias de lógica, porque o pensar sempre esteve muito ligado à lógica. Então, assim, a filosofia tem se empenhado em discutir isso. Então, quando a gente fala ciência cognitiva, a gente parte sempre a partir desses dois conhecimentos, dessas duas áreas que se entrelaçam. Mas hoje ela acaba sendo uma ciência em si, tomou tamanha proporção que ela pode ser considerada uma ciência, principalmente também por causa do avanço da inteligência artificial. Então, no momento da humanidade, lá nos anos 60, por aí, início de 60, né, final de 50, quando tem o boom da computação, nesse momento a gente tem de fato assim uma ciência nova se abrindo, que é a ciência cognitiva, que sai um pouco desses campos, né, fechados, ou da filosofia ou da pedagogia, e vão para um campo único de interesse que vai focalizar essa grande área que é a cognição. Então, o que eu faço nesse curso aqui, a partir desse meu livro, né, Não Esquece a Cabeça, e esse título tem a ver porque muito também do que a gente estuda em ciência cognitiva tem relação com a memória, né? E a gente usa essa metáfora muito comumente, né? Só não esquece a cabeça porque tá grudada, né? E de fato a gente esquece muitas coisas porque a nossa memória, ela chega a um ponto que ela sim tem limites, né? Tem pessoas que têm mais capacidade de memória que outras, isso é uma verdade. As capacidades são iguais para todas, mas algumas desenvolvem mais que outras, algumas são capazes de utilizar mais que outras por determinadas razões, inclusive por treinamento, né? Aí tem também uma questão de genética contribuindo aí, hoje a gente já sabe disso, e tem uma questão de exposição. Então, ao longo do curso a gente vai discutir todos esses assuntos que são muito interessantes dentro da aula da área de ciência cognitiva. Então, partimos do princípio que nós vamos discutir ciência cognitiva, então, numa perspectiva de que ela hoje é uma ciência em si, né? Não mais necessariamente tem os seus vínculos com essas áreas que eu falei, mas ela pode já ser uma ciência em si.
Nos anos 90, por exemplo, nos Estados Unidos, eles lançaram, né, a década de 90 foi a década do cérebro, quando começaram, então, todas as pesquisas, né, organizadas com as neuroimagens, então a gente foi capaz de conseguir gravar e ver o que estava acontecendo com os neurônios, né, com o pensamento em ação na atividade cerebral. Então isso fez com que a gente hoje conseguisse saber muita coisa que antigamente nós não sabíamos, que na época da filosofia grega, dos antigos gregos, por exemplo, que é maravilhosa, mas eles não sabiam. Então hoje nós temos registros de como a gente pensa. Então é isso que se trata, então, esse curso aqui. Eu escolhi esse título, né, a ciência cognitiva levada a sério, porque, né, não esquece a cabeça, uma provocação, né, com a metáfora da memória, mas a ciência cognitiva levada a sério, porque também dentro dessa discussão entra muita coisa, e ao entrar esse tanto, a gente acaba às vezes se perdendo e não levando a sério isso que é de extrema profundidade para o nosso avanço aqui da vida, né? É profundo no sentido de que ter esse conhecimento, sim, ele nos dá o poder de saber como as coisas funcionam, a ponto de poder manipular alguém, a ponto de poder usar esse conhecimento para eu me beneficiar de alguma forma. Então, ele tem que ter todo o cuidado, sim, ao discutir isso, e tem que ser levado de uma forma séria para a gente não cair em armadilhas que possam acontecer e que estão cheias por aí no mundo, né? Então, e é uma ciência muito bonita, né? Ela tenta responder, assim como a filosofia também, a nossa primeira pergunta, né? Afinal de contas, quem somos nós? Mas o quem somos nós dentro de uma perspectiva, então, de ciência, aquilo que a gente poderia comprovar e validar, assim, olha, está aqui, isso funciona assim, não estou achando que é assim, eu estou mostrando que é assim e justificando. Então, isso me dá estofo para poder partir para uma discussão da ciência cognitiva levada a sério, tá bom? No primeiro capítulo do meu livro, que eu vou discutir pensamento, o que é pensamento, eu trago aquele poema do Drummond, que é Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu não me chamasse Raimundo, isso não seria uma rima, seria uma solução. De fato, o Drummond fala sobre solução e tem a ver, ele é um poeta genial e ele não quer rimar, e por isso então ele diz que ele está tentando achar a solução para fazer o final do poema dele. Ele não quer uma rima, ele não quer o final como uma rima, mas ele quer dar uma solução para o poema, né? Se não fosse uma rima, seria uma solução. Acontece que a resolução de problemas sempre foi considerado um tipo de raciocínio, certo? A gente já sabe disso, a matemática é toda baseada na resolução de problemas, né? Problemas matemáticos. Então, esses raciocínios, eles são, de fato, a base do pensamento. Quando a gente fala em pensamento, o raciocínio é a base daquilo que a gente está chamando de pensamento. Então, a lógica vem trazer aqueles raciocínios silogísticos, né? E ser isso, então, aquilo, são a lógica, a matemática, o pensamento inferencial, né? Que é, se eu digo X, a pessoa entende Y. Eu chego a tomadas de conclusões, eu concluo coisas a partir daquilo que me dizem, ao meu pensamento, né, em ação, eu estou raciocinando. Então, o raciocínio, que é o que a gente sempre entendeu como pensamento, é a base, a partir daí que começa tudo. E esse raciocínio sempre é, no fundo, uma resolução de um problema. Então, um problema que se apresenta, seja ele matemático, linguístico, de qualquer ordem, científico, de uma descoberta,
esse problema se apresenta e eu vou ter que dar, então, uma solução para ele. No caso do poema do Drummond, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração, ele usou a palavra coração, então, para terminar, ele não termina o poema aí, né, mas ele usa a palavra coração para conseguir discutir o poema. E aí é que ele fala, então, se a resolução, se isso fosse uma rima, mas ele não quer a rima, porque nem todo poema bom se faz de rimas, né? Aliás, os melhores poemas geralmente não são rimados. E então, assim, a gente parte da ideia de que o pensamento em ação é o raciocínio, né? Eu chegar a determinadas conclusões e resolver os meus problemas. Não é. É o princípio, sim, mas é muito mais. Pensar envolve muito mais coisas, quer dizer, toda a ciência cognitiva, na verdade, está relacionada com a discussão do pensamento. Então, primeira coisa que a gente tem que desconstruir é que pensar é raciocinar. Também mas não é só isso. Então, a primeira... Esse curso vai ser... Esses vídeos serão curtinhos, porque a gente tá com 1 milhão de informações, né? Eu vou tentar manter sempre na faixa de 10 a 15 minutos. E então, já vou encerrando e dizendo, então, que o que deve ficar guardado na nossa memória é, em primeiro lugar, que a ciência cognitiva é uma ciência hoje por si só, ela dá conta de si mesma. Em segundo lugar, pensar não é só raciocinar, também mas envolve muito mais coisa. Hoje a gente está discutindo o pensar como resolução de problemas e raciocínios, a pontinha do iceberg, mas tem muito mais por trás. E, por fim, um pouco de poesia, que é a área que eu adoro também, que escrevo. Então, espero que tenham gostado, deem uma curtida para eu seguir adiante com vocês. Até a próxima!